Começa agora mais um Alesp Conecta. Hoje vamos falar um pouco aí da Polícia Federal, sua autonomia e também o trabalho nos tempos de pandemia dos policiais e dos delegados federais. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Tânia Prado, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à Rede Alesp. Olá, muito obrigada pelo convite. Doutora, vamos começar um pouquinho, né? Como tem sido o trabalho aí dos nossos delegados federais em tempos de pandemia? A rotina está diferente, foi atrapalhada? Como funciona? A Polícia Federal, justamente por ser um dos órgãos essenciais, declaradamente, tanto nas normas federais como estaduais, municipais, é uma daquelas categorias que justamente não pode parar. Então, seja nos portos, aeroportos, nas unidades que desempenham as atividades de investigação, de polícia judiciária e também polícia administrativa, os serviços continuam sendo executados, inclusive a deflagração de operações importantíssimas, sobretudo relativas a desvio de verbas públicas. Houve realmente uma redução dos atendimentos de polícia administrativa, até para não expor a população, de maneira que os casos urgentes que estão sendo priorizados. E o atendimento tomando aquele cuidado para que as pessoas que estão na fila não formem aglomeração. Agora, doutora, é importante também agora a gente entrar num outro assunto, né, que é a autonomia da Polícia Federal. Tivemos aí situações polêmicas, né, e eu gostaria de, tecnicamente, uma análise sobre essa situação. Tivemos aí indicação de um superintendente pela Presidência da República, o STF, de repente, não achou válido, né, que esse profissional assumisse a superintendência. O que a senhora acha desse cenário todo e no meio de uma pandemia também? O momento é o pior possível. O que acontece é que a Polícia Federal é um órgão hierarquizado, de maneira que o diretor-geral é aquele que vai formar toda a sua equipe ali, escolher os cargos de confiança, as chefias, coordenações, diretorias e as superintendências nos estados. Então, a partir do momento que o presidente da República troca o comando geral, que é o diretor, né, o cargo de diretor, naturalmente já são trocados, por consequência, todos os outros cargos de comando. Isso, obviamente, causa um impacto muito grande na instituição, que, não por acaso, é uma das instituições mais admiradas e mais confiáveis na visão dos brasileiros, justamente por tantas operações de combate à corrupção e contra o crime organizado. Então, isso causa realmente uma desestabilização do funcionamento do órgão. E ainda mais considerando esse momento de pandemia, um momento delicadíssimo, e que o recente diretor que saiu tinha um histórico muito ligado a essas operações, Lava Jato e tudo, e ele tinha pouco mais de um ano na função e não havia cometido nada de errado para sair do cargo. Então, nos causou realmente muita preocupação, sobretudo diante das declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora estamos acompanhando tudo, observando o que acontece com as novas nomeações, como que vão ser os próximos passos na gestão da instituição que é vulnerável e não possui autonomia. A Constituição não garante autonomia à Polícia Federal e é justamente por isso que essas coisas estão acontecendo, infelizmente. Agora, doutora, é importante, né, que a gente faça um retrospecto, né, nos últimos anos, né, a Polícia Federal se tornou protagonista de momentos aí, eu diria, da história do nosso país, né. Eu gostaria que a senhora fizesse um aspecto aí das evoluções que a Polícia Federal vem obtendo desde governos anteriores aí. A gente podia começar do FHC para frente, né, que são a Polícia Federal sempre, né, vem conquistando um espaço, né, excelente aí para a população, né, para a história do Brasil em si. Realmente, a Polícia Federal nos últimos anos foi ganhando muito espaço, justamente à medida que as leis
relacionadas às investigações, à fase de inquérito policial, foram sendo aperfeiçoadas e permitiram, então, que, sob o controle do Judiciário, controle do Ministério Público e da própria advocacia, o seu trabalho se aperfeiçoasse. Passamos de fases em que a Polícia Federal teve um claro momento ali de intervenção e que teve generais como seus diretores, ou até mesmo delegado que não era da Polícia Federal. Passamos a um momento em que colocaram como diretor-geral alguém da carreira, um delegado de Polícia Federal de classe especial. Foi a partir dali que começou a mudar a ingerência, né, que se tentava fazer ali sobre o órgão. E aí todos os delegados, todos os outros cargos, todos os servidores da Polícia Federal conseguiram trabalhar com uma certa tranquilidade. Porém, à medida que as investigações começam a alcançar interesse de pessoas poderosas por diversos motivos, começaram a acontecer as tentativas, então, de ingerência. E aí essas coisas acontecem alcançando o orçamento da Polícia Federal, por exemplo. Aquela vez recente, mais ou menos 2 anos, em que a Polícia Federal ficou sem recursos até mesmo para emitir passaporte, que é algo que é pago, não é algo que estaria dentro seria algo extraordinário, não. Mesmo tendo uma taxa de passaporte, o governo não estava dando esse dinheiro para a Polícia Federal pagar o contrato com a Casa da Moeda. Então vejam como um órgão tão forte, por um lado, pelo resultado dos seus trabalhos, mais fraco e vulnerável, porque se o governo decide, num determinado momento, cortar os seus recursos, não consegue nem emitir o passaporte, que é um direito do cidadão brasileiro para poder ir para o exterior. Então, vejam o tamanho da, entre aspas, maldade que é possível ser feita com a Polícia Federal. E aí foram se passando os anos, as investigações começam a alcançar grupos criminosos, seja na área de repressão a entorpecentes, que eu até trabalhei um tempo nessa área, que tinha uma estrutura muito boa, e foram realizados e continuam sendo realizados trabalhos muito importantes de combate ao narcotráfico, inclusive internacional, principalmente. E num determinado momento, aqueles crimes de lavagem de dinheiro relacionados à corrupção, às fraudes à licitação, desvio de verbas públicas, que até então todo mundo ouvia falar, dos escândalos de empreiteiro, mas não se tinha provas. Então, esses casos foram justamente os que alcançaram um grande número ali de políticos e detentores do poder. E aí nós vimos as consequências disso. Então, desde 2009, começamos a lutar pela autonomia da Polícia Federal, para que o Congresso Nacional colocasse na Constituição essa proteção. Também lutamos para um mandato para o diretor-geral de 3 anos, para que não possa ser substituído a qualquer momento, conforme o desejo dos políticos e do próprio presidente da República, seja ele qual for, de qualquer partido que seja, porque é uma instituição de Estado, só que não tem a proteção como o Ministério Público tem, por exemplo, embora faça um trabalho muito ao nível daquilo que o Ministério Público executa. Agora, doutor, importante, a senhora tocou, né, nessa mudança que, de repente, o Congresso pode fazer através de emenda constitucional. É isso, doutora? E vocês vêm brigando por isso? Nós, desde 2009, estamos tentando destravar essa proposta de emenda à Constituição. Está lá na Câmara. É um texto muito curto, enxuto, que fala que a Polícia Federal terá uma lei complementar que tratará da sua autonomia administrativa, funcional e orçamentária. E veja, um texto tão enxuto encontra tamanha resistência política. Nós, claro, sabemos de deputados, como o próprio relator João Campos, que apoiam essa bandeira. Ele, inclusive, foi delegado de polícia, ele sabe como é a realidade das polícias judiciárias. Temos alguns deputados favoráveis, mas, infelizmente, ao contrário do que se pensava, esses novos deputados que foram eleitos não fazem movimento nenhum, embora tenham prometido durante sua campanha, não fazem movimento nenhum para que essa PEC ande. Então está absolutamente parada na Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara. O passo seguinte, caso aprovado o texto, com algumas modificações, o que é natural do processo legislativo, essa proposta passaria para uma comissão especial, onde seriam feitos debates com a sociedade civil, audiências públicas. E, a partir dali, o texto, obviamente,
dentro de toda a legitimidade do Poder Legislativo, avançaria para o plenário e depois para o Senado. Porém, a gente não vê andar nem o primeiro passo, que é essa aprovação e pautar e votar na CCJ. Interessante, doutor. Agora vamos falar um pouquinho, né? Qual que seria a importância, por exemplo, por parte na verdade, que tivesse por parte da Polícia Federal mandato para o seu superintendente? Quais os benefícios disso? Realmente isso faria uma grande diferença, porque quando um diretor-geral assume o comando da instituição, ele precisa saber qual tempo ele terá para executar determinados projetos. Veja um simples exemplo, o inquérito eletrônico. A Polícia Civil já está bem avançada aqui em São Paulo nesse aspecto. A Polícia Federal, pela peculiaridade de ser nacional e presente em todos os estados, em vários municípios, na fronteira, portos, aeroportos, precisa de uma estrutura tecnológica e rede para que esse inquérito eletrônico funcione com o devido dinamismo que é necessário. Enfim, então o que acontece? Se um diretor-geral assume e ele coloca esse projeto como prioritário, ele tem que, né, nomear quem que vai cuidar desse projeto, o prazo do projeto, como vai ser desenvolvido e acompanhar em cada estado, em cada município. Quando você faz uma mudança do diretor-geral, e eu dei apenas o exemplo do inquérito eletrônico, todos os gestores são mudados. É difícil permanecer um gestor, porque ele vai colocar quem é da confiança dele, do grupo dele. Então, imagine que esse novo diretor assumiu, por mais que ele tenha um excelente currículo, um excelente histórico, todos sabemos disso, ele nomeia as pessoas, e quem é que sabe qual vai ser a metodologia que vai ser adotada para que projetos de tamanha importância como o próprio inquérito eletrônico se torne uma ferramenta de trabalho a mais eficiente possível. Então, sem um prazo, sem um mandato, qualquer diretor-geral, por melhor que ele seja, ele não consegue trabalhar com tranquilidade, aprovar licitações que sejam necessárias, concursos, etc., porque ele sabe que se uma determinada unidade da Polícia Federal fizer uma investigação sensível, no outro dia ele vai receber um telefonema e ele pode até mesmo ficar sabendo pelo diário oficial que ele não é mais o diretor da instituição. Então, ele fica sujeito a qualquer momento a ser retirado dessa função, não somente ele, como todo o grupo que é nomeado ali para o comando do órgão, inclusive em cada estado, cada unidade da federação. Então, é um problema muito ruim de gestão pública mesmo, que é causado com isso. Agora, doutor, importante, né? A senhora tocou nesse assunto. Tem tido indícios, né, nos últimos 10, 20 anos desse tipo de interferência, e nós tivemos recentemente o episódio do ministro Sérgio Moro, que teoricamente, né, teria pedido a sua saída, pois pediram a troca do superintendente da Polícia Federal. Isso caracteriza uma intervenção mesmo da Polícia Federal? Uma discussão que foi muito comentada nos últimos dias foi justamente essa. Até que ponto pode, aí que o Supremo entrou na questão, até que ponto o presidente tem total liberdade em termos de tempo para trocar o diretor-geral da Polícia Federal e os demais cargos, e também quais os limites, se ele pode colocar alguém da amizade dele, alguém puramente da confiança dele, sem fundamentar esse ato. É um ato político, como eu estava lendo ontem mesmo, ou é um ato administrativo? É um ato administrativo, não é um ato político. Ele não está escolhendo um ministro, por exemplo, alguém que é assessor dele. Ele está escolhendo, dentre aqueles que estão dentro da carreira, quem é que vai dirigir um órgão de Estado. Então, é muito diferente, não é um órgão de assessoramento do presidente. E foi até por esse motivo que o Supremo emitiu aquela decisão, dizendo que não era possível, diante de todos aqueles elementos, colocar um diretor-geral apenas que fosse da mera confiança, do relacionamento do presidente da República. Era preciso proteger o órgão. Então, até que se decida isso no pleno, essa decisão está valendo e a nomeação acabou sendo, não foi apenas suspensa, acabou sendo
revogada. Então, é um ato administrativo e não um ato político, é bom a gente frisar isso, que foi revogado por força do Poder Judiciário, que exerce o controle, sim, isso é um direito constitucional, exerce o controle dos atos administrativos e da constitucionalidade, por isso que foi o Supremo que atuou, dos atos do próprio presidente da República. Então, muita gente aí se mostrou surpresa e tal, mas o equilíbrio entre os poderes, a separação entre os poderes, se fundamenta justamente nisso, que um órgão controla o outro dentro dos termos da Constituição. Aí agora nós temos que aguardar mais para frente, porque o caso ainda vai ser julgado pelo Pleno. E até que se defina isso, a situação é de total instabilidade. Outra coisa que é importante é de prerrogativa da Polícia Federal cuidar da segurança, por exemplo, do chefe do Estado, de repente alguns ministros do STF, quando a gente vê, por exemplo, em campanha eleitoral, por exemplo, agentes que fazem segurança de dados. Isso é prerrogativa da Polícia Federal mesmo? É uma das atribuições da Polícia Federal. E, na minha visão, diante de alguns acontecimentos, eu acho que é preciso haver uma mudança de certas normas, justamente para que o papel constitucional da Polícia Federal seja respeitado. Muitas vezes, os parlamentares, até com boa intenção, criam novas atribuições para a Polícia Federal. Outro dia eu vi que incluíram alguns crimes relacionados a ódio contra as mulheres, colocaram esse crime como crime de atribuição federal em algumas hipóteses. Ocorre que a Polícia Civil de todo o país já tinha essa atribuição. Então, a meu ver, foi comemorado, foi bem recebido o assunto, mas na realidade a Polícia Federal, a sua função principal é investigar os crimes que são de interesse da União Federal, os crimes contra a administração pública. Então, principalmente esses crimes de corrupção, etc. Então, quando o legislador ele se permite aprovar um texto que ele começa a incluir atribuições da Polícia Federal que não guardam relação com aquilo que a Constituição previu para o órgão, aquilo acaba sobrecarregando a polícia. Eu trabalhei em Foz do Iguaçu, ali era nítido como um efetivo pequeno tinha que cuidar de uma área gigantesca, com tantos crimes que aconteciam na região, e ainda tinha que cuidar da tríplice fronteira, e de vez em quando alguma autoridade, algum ministro, ou às vezes até um deputado, ia lá para a região, e quem tinha que fazer a escolta, selecionar ali uns 10 agentes, era a Polícia Federal, que tinha que parar a delegacia para fazer a escolta dessas autoridades, inclusive estrangeiras, ministros de outros países, governantes, chefes de Estado. Então, essa atribuição, ela sobrecarrega a Polícia Federal. Então, deveria ser estudada uma forma de blindar a instituição para que os policiais não fiquem sujeitos a contato com pessoas ali que depois, no futuro, possam gerar um problema, uma proximidade. Você tem que blindar o órgão, impedir que o poder político afete o seu funcionamento, até porque é um órgão, como eu falei, de Estado, e que é justamente aquele que faz as investigações de interesse da União. É isso que diz a Constituição. Então, essa é uma atribuição muito complicada. Também temos muitos servidores, não só policiais, que são cedidos para trabalharem em gabinetes de políticos, ou até mesmo no Poder Executivo. Quando você considera que a Polícia Federal já trabalha no seu limite com um efetivo pequeno, essas seções de servidores, elas são ruins também para o órgão. E às vezes a pessoa fica anos fora. Também é uma coisa que deveria ser revista, e a iniciativa teria que partir do próprio presidente da República, o que eu acho difícil que aconteça num pequeno horizonte. Então, são vários problemas que vão afetando no dia a dia o funcionamento da Polícia Federal, que, como eu falei, já opera no limite. Agora, doutora, a senhora falou, né, que a Polícia Federal opera no limite, falou de novos crimes aí, né, atribuídos à investigação à Polícia Federal. É legal que de forma didática a gente explique, né, todas as funções da Polícia Federal em termos de investigação, porque nos últimos anos, né, a Polícia Federal, inclusive, ganhou uma marca, né, positiva com a população no combate à corrupção, às operações como Lava Jato e tantas outras. Mas às vezes a população não sabe, né, todos os tipos, né, e todas as áreas que a Polícia Federal atua.
realmente é um tema bem importante, e quando a gente vai dar uma palestra nas universidades para os alunos do primeiro ao quinto ano de direito, às vezes até com participação de alunos, professores de outras áreas, a gente percebe que a percepção, né, a visão dessas pessoas é muito influenciada por aquilo que a imprensa pauta, que são as investigações, são as operações. Mas uma outra área que é muito importante, até estratégica da Polícia Federal, e que jamais deve ser retirada dela, é esse controle de fronteiras, do controle do registro de estrangeiros, até o controle de produtos químicos é feito pela Polícia Federal. De que maneira? Todos nós sabemos que, por exemplo, para produzir algumas drogas sintéticas ou até mesmo a própria cocaína, é necessário o uso de solventes. Então, imaginem ali se esses produtos fossem vendidos livremente, sem controle algum. Os traficantes fariam a festa. Então, internacionalmente, o Brasil assinou vários tratados internacionais e convenções e ficou ajustado que todos os países têm que controlar essa matéria-prima, esses insumos que são utilizados na produção de drogas. Então, temos um setor importantíssimo na Polícia Federal que controla a venda de diversos produtos, até a cafeína em pó acima de um determinado peso, o seu comércio, mesmo para farmacêuticas, indústrias e tal, o comércio é controlado pela PF. Eles têm que prestar contas daquilo que chegou do exterior e quanto e para quem vendeu. Todo mês tem que ser prestado contas. O controle de armas também, as armas que não sejam de uso restrito, é um controle que é realizado pelo SINARME, da Polícia Federal. A Interpol, que todo mundo no imaginário vê nos filmes, a Polícia Internacional, quem é o representante da Interpol no Brasil é a Polícia Federal. Então, essas prisões internacionais que dão repercussão são fruto do trabalho da Polícia Federal com conexão com os outros países em cooperação internacional. Além disso, nos portos e aeroportos, que a presença ali é bem evidente para quem faz as viagens internacionais, mesmo nos navios, os crimes que forem cometidos dentro de uma aeronave ou dentro de um navio, são crimes que a Polícia Federal investiga, mesmo que seja um crime comum, mas pelo fato de estar dentro dessas aeronaves e tal, em território nacional, são crimes investigados pela PF. Até um crime de violência contra a mulher que seja praticado, né, veja que curioso, dentro de um navio, um homicídio praticado dentro do navio, é um crime federal. Então, são várias atividades, né, que existem, e quando a gente pensa na importância estratégica da Polícia Federal, é muito triste ver situações como essa que está acontecendo agora, mas que aconteciam antes também. Sempre que a Polícia Federal estava investigando alguma coisa, arrumava-se uma forma de tentar segurá-la, freá-la, quando na realidade o trabalho de polícia judiciária é totalmente fiscalizado pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Esses dias estavam falando do caso Adélio, em que o presidente da República foi vítima de um ataque, uma tentativa de homicídio mesmo. A Polícia Federal fez uma investigação isenta, completa, acompanhada por esses órgãos que eu mencionei e pelos advogados também da vítima e do próprio investigado. Fez tudo o que era possível, mas há pessoas irresponsáveis que aparecem na mídia falando como se a Polícia Federal estivesse agindo de má fé, escondendo provas, e os inquéritos, são 2 inquéritos, são gigantescos, cheios de evidências, e os inquéritos realmente são controlados por outros órgãos. Não é algo que fica dentro da Polícia Federal, escondido num armário, é um inquérito transparente. As perícias são realizadas, tudo é feito com muita responsabilidade, sob pena até de punição de quem se desvie daquilo que é o objetivo da investigação. Então, é muito ruim quando se vê isso. A Polícia Federal, que é tão respeitada e admirada, agora pessoas colocam até em xeque a própria credibilidade da instituição. Isso é realmente lamentável. Pois é, em um caso parecido, né, com esse que a senhora relatou, e é bom que a gente pareça também que no mesmo, quando foi citado o Adélio, foi citado o caso da Marielle. Foi uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro. Por que a competência foi para a Polícia Federal de investigar esse crime? É importante que a gente esclareça a população.
A própria investigação do homicídio da vereadora Marielle do Rio de Janeiro corre na esfera estadual, porque é um crime estadual. Houve um determinado momento que tentaram passar essa investigação, tirar da Polícia Estadual do Rio de Janeiro, passar para a Polícia Federal. Até o próprio ex-ministro Sérgio Moro estava pensando em fazer isso, e o ministro é uma pessoa que pode despachar nesse sentido. Mas a família da vítima, a esposa da Marielle, pediram providências para que não fosse feito isso, porque eles confiavam plenamente no trabalho que a Polícia Civil estava fazendo. Então, se a própria família da vítima estava pedindo, o próprio ministro Sérgio Moro, ao que eu me recordo, acabou recuando dessa ideia de tirar da esfera estadual. E, paralelamente a isso, eu até estava relendo ontem, houve um desmembramento para apurar se havia pessoas que trabalhavam na Polícia Federal que estavam tentando interferir e atrapalhar a investigação. Então, vejam, a própria Polícia Federal nunca se nega a investigar quando seus membros estejam cometendo crimes e coisas erradas. Cortar na carne é uma função necessária ali. Aliás, todos os órgãos deveriam ter corregedorias firmes e tirarem aquelas pessoas de dentro que estão fazendo coisas erradas. E a Polícia Federal sempre fez esse autocontrole. Então, havia realmente um inquérito, eu acredito que já tenha terminado, não cheguei a acompanhar, que apurava paralelamente, então, se havia gente de dentro da Polícia Federal interferindo e atrapalhando aquela outra investigação. E aí seriam crimes federais esses outros casos, né? Então, foi isso que aconteceu. Doutora Tânia, estão chegando os momentos finais desse Alesp Conecta de hoje, mas eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem, né, para todos os agentes, delegados da Polícia Federal, não só no estado de São Paulo, que é onde é a nossa abrangência, mas em todo o Brasil, dos desafios que eles têm nessa época de pandemia, né, doutora? Realmente, nos últimos dias, tivemos tristes notícias de colegas, agentes administrativos, alguns até delegados de Polícia Federal aposentados, agentes de Polícia Federal, escrivãs, que faleceram, ou que hoje estão sofrendo, estão em tratamento, hospitalizados, alguns até mesmo em situação grave, crítica nas UTIs, entubados, dependendo de aparelhos para estarem vivos nesse momento. E todos os dias a gente não deixa de sofrer, mesmo que não conheça aquele colega, mas a gente não deixa de sentir a dor daquelas pessoas, de suas famílias, e também das outras pessoas de fora da Polícia Federal. É um momento preocupante. A gente sabe que isso vai passar, talvez demore muito mais do que um mês, um semestre, a coisa pode ir um pouco longe, mas aqueles que estão na linha de frente estão trabalhando, estão se dedicando, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, todos devem se proteger, tomar cuidado, e quem não precisa sair de casa, não saia, fique fazendo teletrabalho, veja o que é possível fazer, evitar sair na rua, porque o contágio, de repente, aquela pessoa não fica doente, mas ela passa por um policial ou por um médico, e essas pessoas têm que trabalhar e não podem ficar em casa. Então, o pedido que eu faço é para os dois lados. Quem está na linha de frente, que tenha muita força ali, continue seu trabalho. Os médicos, eu vejo que ficam muito abalados, os profissionais de segurança de saúde andam muito abalados, eu vi muitas matérias sobre isso. Então, essas pessoas precisam de força e do apoio da sociedade. E a sociedade precisa fazer a sua parte e não fazer aglomerações, festas, eventos recreativos nesse momento. E, é claro, a gente sabe que o sacrifício é muito grande, até por parte dos empresários, pequenos empresários. Realmente é uma coisa totalmente atípica que acontece a cada 100 anos. E acabamos sendo contemplados por esse momento difícil de pandemia. Mas se todos colaborarem, esse problema vai ser resolvido da melhor maneira possível e, acredito eu, mais rápido possível. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos um pouquinho aí da Polícia Federal do Estado de São Paulo e também da conjuntura de trabalho da Polícia Federal com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo, Tânia Prado. Você pode ver
este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!